Então vamos lá. Me chamo Luiz Gustavo Paulino de Oliveira, sou médico, médico generalista, trabalho com medicina integrativa, medicina canábica e medicina do esporte. Atuo principalmente na atenção básica, atuo na medicina de família. Então, já ouvimos aí o doutor Enoque, doutor Pedro, anestesista, doutor Enoque, cirurgião. Eu atuo mais na atenção básica. 44 anos. Então, é, falaremos nessa reunião, durante o percurso dessa reunião, sobre o problema em si da desbiose, o que acomete, né, é um dos problemas que acomete a população. Depois falaremos um pouco do produto, sobre a oportunidade de negócios, e será uma reunião bem produtiva. Então, vamos lá. Falando em questão de genética, a maioria dos problemas que nós temos que acometem a nossa saúde, apenas 10% vem da parte genética. Os outros 90% é decorrentes da epigenética. Ou seja, aqui até colocamos a exemplo gêmeos idênticos, né, que tiveram o mesmo padrão genético, que tem a mesma carga, mas que os fatores genéticos alteram sobremaneira a condição de saúde. Então, para a gente entender um pouco sobre como os fatores externos podem atuar na modificação da nossa saúde. Então, tem fatores que nós não conseguimos mudar, né? Que são os fatores genéticos, mas tem os fatores que correspondem a 10% dessa questão. E os outros 90% que podem ser mudados. Mas nós temos a condição, né, mesmo tendo essa probabilidade de expressar um gene que possa ter levar a alguma doença, mas a gente tem fatores modificáveis que a gente permite que a gente abra ou não o baú dessa herança. Não necessariamente a gente tem que abrir essa genética. A gente pode ter essa possibilidade, mas a gente não precisa ter. E essa coisa tão importante nesse foco é uma coisa tão assim lucrativa que a indústria de saúde no ano passado teve um crescimento de 5 a 10%, tendo um faturamento de 4,4 trilhões. E em 2022 a população gastou 1,5 só em medicamento. Então a gente vê aí que existe uma certa a indústria farmacêutica, na verdade, tem essa questão de cronificar a doença para poder vender. Porque o foco, na verdade, não é a saúde, é a doença. Então, precisa ter vender remédio. Então, com relação à nossa saúde, a gente sabe que a maioria dos problemas, a gente sabe que a maioria das questões que acometem o nosso organismo vem de problemas decorrentes de um processo de desequilíbrio da microbiota. Aí nós temos nesse slide assim um pouco do que é o nosso sistema digestivo, começando pela boca, passando por todo o trato digestivo e chegando no intestino, né? E a gente sabe hoje que o intestino é considerado o segundo cérebro, até em que não só somente em questão de número de neurônio, mas também na função que ele faz, inclusive na produção de neurotransmissores, na produção de hormônios. Então, quais são as funções do intestino em si? É absorver nutrientes, eliminar toxinas, a produção de serotonina, que corresponde a 85 a 95% em alguns casos da serotonina, a produção da dopamina também, que hoje se sabe que também 50% corresponde à produção no intestino, controle do sistema imunológico, controle da inflamação. E a gente sabe, então, também, segundo as pesquisas, que nos últimos anos estão cada vez mais focando nesse assunto, que 80% das bactérias ocupam o nosso trato gastrointestinal.
Isso corresponde a mais ou menos um adulto de 1,70 m, 70 quilos, de 34 a 35 trilhões de bactérias. Em alguns estudos pode chegar até 100 trilhões, né? Sendo 80, então, 80% dessas bactérias estando no intestino. Quando ocorre, então, um desequilíbrio na microbiota, que a gente popularmente chama de flora intestinal, há uma propensão maior para um desequilíbrio e doenças. Não? Então, o que é a microbiota? Então, a microbiota é esse conjunto de bactérias que ficam no nosso organismo, né, que correspondem a mais ou menos 80% dessas do geral, e desses 80%, 85% corresponde a bactérias benéficas e 15% bactérias maléficas, ou podemos falar também as benéficas de fermentativas e as maléficas de putrefativas. Quando, então, há um desequilíbrio dessa proporção, há uma tendência maior à doença. E quando há esse desequilíbrio entre as bactérias positivas e negativas, fermentativas e putrefativas, existe acontece no intestino, aí a gente pode ver nesses slides que o intestino é como se fosse várias células, né, como se fossem dedinhos. E entre uma célula e outra, existe como se fosse um velcro, que permite a ligação entre uma célula e outra. E, nessa forma, só permite que entre coisas que sejam saudáveis ao organismo, né? Aminoácidos, proteínas, coisas que têm um tamanho adequado também para entrar no vaso sanguíneo. Quando acontece um desequilíbrio da bactéria negativa, há uma disjunção desse, chama zonulina, desse velcro. Então, existe uma passagem maior de proteínas, aminoácidos, coisas maiores do que o devido. E aqui nesse slide a gente vê que tem toxinas, patógenos, partículas de comidas, drogas. A gente hoje sabe também que a caseína, o glúten, alguns germes. Também sabe que o estresse também é um disruptor dessa parede intestinal, dessa barreira intestinal. E quando isso acontece, né, a gente chama de síndrome da hiperpermeabilidade, ou seja, acaba passando coisas que deveriam ir para o vaso sanitário, acabam entrando no vaso é, sanguíneo, não é? Eu acho que é bem legal isso que eu falo com os meus pacientes. As coisas retas, elas têm que ir para o vaso sanitário, não entrar no vaso sanguíneo. Quando ela entra no vaso sanguíneo, e se a pessoa tiver alguma tendência, lembrando lá da 10% da genética, se a pessoa tiver alguma tendência a ter um problema na tireoide, ela vai ter um problema na tireoide. Por quê? Quando entra essas partículas, esses germes, né, por conta dessa hiperpermeabilidade, o sistema imunológico entende que entrou um, algum corpo estranho e começa a criar anticorpos, né? Nessa produção de anticorpos pelo sistema imunológico, existe um processo que a gente chama de mimetismo molecular. O que significa isso? É uma camuflagem. Se a pessoa tiver uma tendência ou algo assim parecido com uma tendência a ter um problema tireoide, vai ter uma tireoidite. Se tiver um problema articular, uma artrite. Se tiver um problema de pele, uma dermatite. Então, e tudo isso faz com que a pessoa esteja mais propensa a ter uma doença. E o interessante é o seguinte: essa zonulina que eu falei, que esse velcro que acontece para fazer a junção dessas células do intestinal, é a mesma substância que também que está na barreira hematoencefálica. O que significa barreira hematoencefálica? Né? Vamos entender um pouco isso. É assim, existe uma ligação
entre o cérebro e o intestino, que é feita através de um nervo vago, mas também essa ligação é feita, além do sistema imunológico, também é feita pela corrente sanguínea. Então, quando você tem essa comunicação, não pode entrar qualquer coisa no cérebro. Concorda comigo? Porque se você tem um acúmulo de toxina, vai para o sangue. E conforme vai aumentando essa toxina, essa junção lá na barreira hematoencefálica, também, imagine que isso aqui, ó, a trama do meu dedo é essa barreira hematoencefálica. Conforme vai tirando esses velcros, essa zonulina, o crivo, a peneira fica furada e acaba entrando mais toxina e acaba também essas toxinas também acabam afetando o cérebro, acabam afetando a questão da depressão, ansiedade, algumas doenças psiquiátricas, algumas doenças neurológicas. Então, eu costumo assim, direto, durante os meus atendimentos, no meu consultório, tem pacientes que vêm tratando de diabetes, vêm tratando de depressão, ansiedade. Quando eu pergunto como que está o hábito intestinal, e às vezes a pessoa, quantas vezes você vai ao banheiro, faz cocô, né? Fala, uma vez por semana, e para isso ela acha que está normal. Ela acha que está normal essa questão de não eliminar a toxina, né? Porque se ela não está passando para o vaso sanitário, está indo para o vaso sanguíneo. Daí o que acontece? Vamos dar um exemplo aí, uma paciente que está fazendo uso, um paciente está fazendo uso de um ansiolítico, uma fluoxetina, uma sertralina. Chega lá comigo. Eu vejo que, às vezes, a pessoa está só aumentando dose de medicamento e não está melhorando a causa. A causa, nesse caso, vem da disbiose, vem dessa síndrome da hiperpermeabilidade, vem desse acúmulo de toxina no organismo, né? E esse acúmulo de toxina no organismo, ele causa inflamação. E o nosso corpo, ele fica inflamado. Hoje, no mundo, assim, se a gente for ver, a grande causa de doenças é a inflamação crônica e o aumento do açúcar no sangue. Uma leva à outra. A questão da inflamação, ela faz com que o nosso organismo fique inchado. Você já, por acaso, quando você se machuca, ou embate, ou algum corte, a gente tem um processo ali naquele momento, uma inflamação aguda. Isso é importante, é legal que aconteça, uma proteção do organismo, né? Quando nós nos machucamos, existe, né, até um estudioso histórico da medicina, Galeno, fala que edema, rubor, calor, é isso que acontece. Uma inflamação aguda. A inflamação aguda que informa a gente quando a gente vai infartar também. Hoje mesmo eu estava com um paciente, começou a infartar, aquela dor pré-cordial clássica, e conseguimos agir no momento oportuno, conseguimos salvar vidas por conta da inflamação. Mas a inflamação, quando ela vem num processo longo, crônico, lembrando que crônico vem do quê? De tempo, cronômetro, cronológico, é uma coisa que vem se arrastando há tempos, que vem, e a pessoa aos poucos vai se acostumando com aquele processo e o corpo vai ficando achando que aquilo é um novo normal, e não é o novo normal. A questão é que o corpo fica inflamado, fica aumentando a ativação de corticoides endógenos, acaba acumulando sódio, a pessoa fica inchada. Então, quando você começa a tratar da disbiose, um dos primeiros sinais que vai aparecer na pessoa é desinchar. Ela vai desinchar, ela vai ter uma melhor. O aspecto geral vai melhorar, porque aquilo que tem que estar no vaso sanitário vai estar no vaso sanitário. E aqui, falando já antecipei um pouco, né? Essa disbiose, o processo que causa todas as doenças, pode levar ao câncer, diabetes, artrite reumatoide, depressão, alterações gastrointestinais, esofagite, obesidade, esteatose hepática, baixa imunidade, alteração no humor, tudo isso por conta desse desequilíbrio na microbiota.
Por isso que lá atrás, né, a gente sempre, os chineses, eu inclusive fiz pós-graduação, sou especialista também em acupuntura, então conheci esse lado chinês, então já tinha essa noção de como é importante esse desequilíbrio do intestino, e eles já pensavam nisso há muito tempo atrás. Bem, agora vamos falar um pouco da empresa, né? Da The One Life. E é um nome bem propício, é um nome bem oportuno, porque temos uma única vida só. Se nós não cuidarmos dessa única vida, dessa oportunidade que Deus nos deu para ter essa experiência, é nesse momento, não tem outro. A gente não pode postergar a saúde. Eu costumo falar, eu não sou médico que trata de doença, eu sou médico de saúde. Então, meu foco é saúde. E quando eu fui, assim, convidado, fui chamado a participar desse projeto, até o nome já me cativou, The One Life, cujo propósito é oferecer o melhor para a sua vida. E, falando em pessoas de responsabilidade, de confiabilidade, que podem transmitir segurança, nada melhor que o João Apolinário, né? Nosso presidente fundador, é o principal Shark Tank do programa, acho que conhecido é, também, é um bilionário, dono da Polishop. Isso faz muita diferença. Quando eu fui convidado, não conhecia os outros integrantes, na verdade, né? Mas conheci o João Apolinário. E já tive produto da Polishop. Eu sei que ele não ia fazer nada que não fosse sério, que não fosse próspero, né? E, e junto com ele, fui conhecendo aos poucos, desde o final de melhor do que ele, para poder tocar esse negócio como diretor. Já na área há mais de 30 anos, inclusive focando nesses produtos, focando na saúde. É uma empresa 100% brasileira, né, que já nasce até com esse nome para poder angariar voos maiores, ganhar o mundo, né, de uma forma ser internacional mesmo. E nós temos a chance, temos o prazer, né, de ser pioneiro, de poder fazer parte do começo, né? A inauguração, vamos dizer assim, o Grand Open da empresa foi agora, 23 de julho. Então, é uma empresa que está nascendo, é uma empresa que está ainda no começo, e essa é a nossa oportunidade, de sermos pioneiros, né? E vamos lá. E a gente sabe que, agora eu vou falar um pouquinho do nosso produto também, que tem esse foco no combate à disbiose. A gente sabe que desde muito tempo, né, há mais de 3.000 anos, assim, a gente já, e culturas antigas já falavam da importância do fermentado. Inclusive, se a gente for ver historicamente, o fermentado, ele vem antes até do fogo, né? É, quando a gente estuda a questão da alimentação humana, antropologia e tal, a gente sabe até que os produtos fermentados tiveram até uma função que já começou aquele processo de pré-digestão para facilitar a digestão humana. Então, até antecedendo. E a gente sabe que também eu, né, tive essa experiência aí estudando a filosofia oriental, chinesa, na matéria da acupuntura, também estudando a filosofia, estudando eu faço medicina integrativa, então tenho contato com outras técnicas, reiki e outros tipos de tratamento que me permitem ter essa flexibilidade de entender um pouco as outras também culturas e filosofias. A gente sabe que os povos orientais, japonês, chinês, da Tailândia também, inclusive tive um paciente que voltou esses dias falando da questão alimentar lá da Tailândia, é excelente. Isso prolonga a vida, porque o alimento fermentativo nada mais é que o alimento das bactérias benéficas, das bactérias positivas, das bactérias fermentadoras. E quanto maior o número delas, maior
é a saúde intestinal e, consequentemente, a saúde global como um todo. E o nosso produto, então, Zenko Juice, como o próprio nome diz, né, na cultura japonesa, aí, até no nome, Zen é um estado de bem-estar pleno, em todos os aspectos, de prosperidade em todos os aspectos também. E Ko, que significa fermentado. Então, você tem aí a junção de um produto fermentado que traz essa bem-estar geral. Ele é um produto único, exclusivo, inovador, que é capaz de ajudar milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Ele é feito com 80 alimentos. E não é uma coisa simples. E por que fala que ele é incopiável também? Porque não é simplesmente misturar os alimentos, esses 80 alimentos entre frutas, cereais, legumes, algas. Não é só misturar, é saber a proporção, é saber o tempo de colocar cada produto. Tem produtos que precisam ser colocados em natura, tem produtos que precisam ser pré-cozidos, tem o tempo adequado, e além disso, tem uma levedura própria, que é colocada para poder proporcionar esse alimento riquíssimo. Esse alimento, o Zenko Juice, ele acontece através de uma fermentação natural que leva no mínimo 6 meses para ficar pronto. 6 meses. E quando a gente conhece um pouco também, quando eu fui conhecer um pouco mais do produto, existe até a questão, enquanto ele está fazendo o processo de fermentação, existe no ambiente em que ele está sendo ali fermentado, até a questão da preocupação da música local. A gente sabe a importância da música também dentro do nosso organismo. Se não, eu puxo de novo a questão da minha medicina integrativa para também falar sobre casos de musicoterapia, como a música, a frequência faz bem para o nosso organismo. E esse produto Zenko, quando ele está lá no processo de fermentação, dentro desses tonéis, existe até essa preocupação da música ambiente. E a gente sabe que uma frequência boa, uma música adequada também faz com que, principalmente a água, ela consiga ter uma formação mais homogênea, mais harmônica, que permite também que, no caso, o produto seja mais eficiente, seja mais saudável. Se não fosse assim, é, é, não teria estudos sobre, inclusive, essa questão da frequência. Mas isso só foi um adendo, puxando também essa questão da medicina integrativa em que eu faço parte, que eu aplico, e isso que me motivou a ter esse produto tão completo. Então, como eu disse, é um eficiente método de modulação intestinal que vai acontecer por conta desse produto. Por que 21 dias? 21 dias é o período que vai ter essa modificação dessa microbiota, vai ter essa compensação, vai ter essa melhora. E a gente sabe também que 21 dias é o tempo necessário para a gente criar bons hábitos. Por isso a persistência também. É um produto de uso recorrente e é um produto que vai fazer diferença em 21 dias. Você vai sentir a diferença. Os relatos que eu tenho, na maioria dos meus pacientes, é principalmente melhora do sono, melhora de alguns sintomas, como rinite alérgica. Inclusive, eu tenho pacientes com asma, inclusive, e tal. Porque, assim, a toxina, quando está no nosso organismo, ela precisa sair de alguns modos. Ou ela sai pelo vaso sanitário, sai pela urina, e por outros meios que fazem contato, que fazem essa ligação com o meio externo. Quem são esses? A pele e o sistema respiratório. Então, se a gente está com o nosso organismo em desequilíbrio, vai sair através da pele. Então, você tem essa questão de dermatites que acabam saindo, mas principalmente, que eu só queria puxar agora, pacientes já idosos, às vezes com problema de asma, que eu estou sentindo melhora na questão da rinite alérgica, simplesmente por estar tomando Zen. Então, isso é fantástico.
é fantástico. Não é de uma hora para outra, né? A gente sabe que tem que manter essa persistência. 21 dias é o mínimo, mas é um produto que precisa ser usado frequentemente. Eu, assim, esses dias me perguntaram, até um paciente falou, doutor, por quanto tempo eu vou ter que usar esse produto? E eu simplesmente respondi, por quanto tempo você tem que se alimentar bem? Você tem que se alimentar bem todos os dias. Não tem três meses, 2 meses, é sempre. Lembrando que os processos crônicos acontecem há tempos. Então, as pessoas às vezes na ansiedade de querer melhorar as coisas há pouco tempo, e acho que também vai ser melhorar em pouco tempo coisas da longa data. Mas alimentação tem que ser todos os dias uma boa alimentação. E com isso, quando a gente tem toda essa alimentação saudável, a gente vai perceber através do uso do zinco, e existe bastante relato, inclusive melhora no brilho da pele, porque não vai precisar mais colocar toxina através da pele. Então vai melhorar mesmo a condição da pele. Vai aumentar a disposição. Por que que vai aumentar a disposição? Porque vai melhorar a serotonina, porque vai melhorar a quantidade de dopamina. E se melhora também essa questão que tem, o que acontece no intestino acontece no cérebro, também vai dar mais disposição. Vai controlar o apetite, vai controlar a obesidade. Lembrando que, a princípio, vai desinchar, vai melhorar essa função intestinal, né? Com relação ao hábito intestinal, inclusive relatos dos meus pacientes até a questão do odor diminui. É incrível. Controle da taxa de glicemia melhora. Tenho pacientes agora que vai entrar no terceiro mês, né? Controle de diabetes, já teve redução do nível da hemoglobina glicada, já teve redução, estou fazendo o controle na diminuição de medicações, então ele está poupando até na medicação. Então é um investimento, não é um gasto, é um investimento, porque ele está diminuindo em questão das medicações. Controle na taxa de colesterol, triglicérides, fortalecimento do sistema imunológico, porque vai dar mais disposição, vai aumentar a serotonina, vai aumentar a dopamina, se vai melhorar a função cerebral também, melhora outros neurotransmissores, fortalecimento do sistema imunológico, como eu disse, melhora o humor, melhora o sono. E aqui parte do time, né? Vamos falar assim, desse time vencedor, Daniel Ruri, o Davi Cohen, a Denise, o doutor Enoque, o Alan, e não passou aqui, mas o doutor Pedro, mas que vai passar, tem um slide mais para frente.